Senhor, amém. E as palmas engrandecem o nome do nosso Deus. Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Nós estamos felizes porque o Senhor, Ele está neste lugar, aleluia. Eu creio que Deus, Ele já falou conosco e ainda tem algo a revelar aos nossos corações. Você quer continuar ouvindo a voz do Senhor? Aleluia. Deus, Ele está aqui. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus ministrou no meu coração nessa tarde, que está em Atos, capítulo 28, versículo 1. Nós vamos ler alguns versículos. Atos, capítulo 28, do 1 ao 10. Aleluia. Quem achou, diga um glória a Deus. Aleluia. Diz assim: Paulo em Malta. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usavam conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos, por conta da chuva que caía e por conta do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos, colocou no fogo. E uma víbora, fugindo do calor, lhe picou a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de opinião, dizia que ele era um Deus. Versículo 7. E ali próximo daquele mesmo lugar, havia uma herdades que pertencia ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu que, estando enfermo com febre e desenteria o pai de Públio, Paulo foi vê-lo e, havendo orado, colocou as mãos sobre ele e a curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades, e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Amém? Fecha os teus olhos. Maravilhoso Deus, eterno e soberano Pai. Senhor, não há palavras para te agradecer por a tua presença neste lugar. Mas Deus, eu sei que o Senhor ainda tem uma palavra revelada dos céus para o nosso coração. Meu Deus, revela essa palavra, meu Deus. Que essa palavra encontre um coração com terra fértil, que dê frutos, que o velho homem fica para trás. Que a tua igreja possamos sair daqui revestido do teu poder, de força, meu Pai. Muda, Senhor, a nossa mente, muda a nossa conduta, Pai, e fortalece as nossas vidas. Fala conosco o que nós precisamos ouvir nessa noite, porque a casa é tua, a igreja é tua, a palavra é tua, e só a tua palavra consegue trazer transformação. É só a tua palavra que consegue entrar onde o homem não pode entrar. Por isso, meu Deus, toma o teu lugar nessa noite e fala conosco para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Aleluia. Pode se assentar. Fala para o irmão do lado: não fale comigo, eu vou ouvir o Senhor falar. Eu não vou tomar muito tempo dos irmãos, mas essa passagem ela fala sobre um homem chamado Paulo. E Paulo, irmão, sem dúvida nenhuma, é um dos personagens bíblicos que nós mais admiramos por propagar a palavra do Senhor. Paulo era aquele que se chamava Saulo, teve um encontro com o Senhor e Deus, ele mudou o nome, ele transformou a vida de Paulo e deu um novo propósito de vida.
E eu quero te dizer nessa noite, não tem como nós termos um encontro com Deus e continuarmos com as mesmas práticas. Não tem como nós termos um verdadeiro encontro com o Senhor e pensar e acreditar como o velho homem. Nessa noite, Deus ele nos convida a ter um encontro verdadeiro com Ele. Aleluia. E eu vou voltar um pouquinho para que os irmãos entendam. Esse Paulo, que não mudou de vida, ele teve a sua vida transformada. Agora Deus tinha uma promessa sobre a vida de Paulo. Paulo, você vai para Roma. E é nesse capítulo que nós lemos, fala sobre um navio. Não era qualquer navio, era uma grande embarcação alexandrina, uma das melhores que existia. E nesse navio estavam os presos, estava o Paulo transformado dentro do navio, e estava o Senhor da embarcação, porque Deus ele estava na embarcação. E aí Paulo fala assim, olha, eu acho melhor, eu estou voltando um pouco para os irmãos entenderem, tá? Eu acho melhor a gente não entrar nesse navio, porque esse navio vai sofrer dano, tanto de coisas como de pessoas. E a Bíblia vai nos dizer que o centurião preferiu ouvir o piloto da terra do que ouvir o Paulo, que entendia das coisas do céu. E eu quero abrir um parênteses para te dizer uma coisa. Nessa noite, tudo vai depender da voz que você tem ouvido. Se você ouvir a voz que está ecoando para um lado, para o outro, e dizendo vai ter guerra, essa situação não vai mudar, já era, se perdeu, o filho não vai voltar, o marido não vai se libertar. Se você olhar para isso, você perde as forças, você se entristece, você desanima, você quer parar. Mas nessa noite, em nome do Senhor, ore para aquele que é o autor e consumador da sua fé. E ele te diz assim, eu estou nessa embarcação, nenhum dano vai acontecer, parece que está difícil, mas eu estou trabalhando, eu estou no barco, aleluia. Olhe para o autor e consumador da sua fé, queridos. Sabe o que esse Deus ele diz? Ele diz que para ele nada é impossível. Eu não sei qual é a causa que você tem colocado no altar do Senhor, mas eu quero te dizer que ele não mudou. Ele realiza sonhos, ele faz o impossível e o nome dele vai ser glorificado. E aí eles entram na embarcação. Deus estava na embarcação. Era a promessa de Deus. Pode dar alguma coisa errada? Pode. Sabe por quê, irmãos? Às vezes nós achamos que porque Deus está na embarcação, porque Deus está conosco, a gente não vai sofrer dano, a enfermidade não vai bater, o vento não vai soprar. Mas eu vim nessa noite para te dizer, porque Deus está na embarcação, os ventos vão soprar, vão haver dias difíceis, mas eu vim para te lembrar que no meio da embarcação o Senhor está com você. Aleluia. Deus estava com Paulo, Deus estava na embarcação, eram 276 presos, e mesmo assim eles entraram. A Bíblia vai dizer nos capítulos que eles entraram no navio, o navio que todo mundo confiava, porque era um dos melhores, porque quando a gente confia, querido, nas coisas terrenas, a gente se frustra. Se você confiar naquilo que o homem disse para você, em algum momento você vai se frustrar. Se você confiar no seu salário, você vai se frustrar. Mas se você confiar nos braços fortes do Senhor, Ele jamais vai te frustrar. Eu te digo com autoridade que se você confiar no Senhor, tudo vai acontecer, porque Ele cuida de mim, Ele cuida de você. E aí, o barco começa a navegar. E a Bíblia vai dizer que veio um vento muito forte, um tufão de vento, por nome de Euroarquilão. E esse vento, queridos, começou a balançar o barco de uma forma muito difícil. A Bíblia vai dizer que foi tão forte esse vento que eles perderam o controle. E tem momentos, querido, que a melhor coisa que eu e você podemos ter é perder o controle da situação.
Tem momentos na nossa vida que a gente fala, pronto, acabou, eu não tenho mais o controle. Eu não tenho mais o controle do meu filho, eu não tenho mais o controle aqui do meu trabalho, do meu ministério, eu perdi o controle. Mas aí é quando eu e você perdemos o controle, que o Deus que está conosco na embarcação, Ele assume o controle e diz, eu sou o controle, eu estou contigo, está difícil, mas eu estou do seu lado, está complicado, mas eu estou aqui, e nada vai se perder. O vento começa a balançar, o barco começa a ficar à deriva, todo mundo começa a ficar desesperado, e alguém tem uma ideia, fala assim, vamos se jogar no mar, pronto, a gente morre e acabou tudo. Porque é assim, quando as coisas ficam difíceis, a primeira atitude que nós temos é querer sair do barco. A primeira atitude que nós temos é falar assim, eu não vou orar mais não, sabe? Eu vou deixar porque Deus está vendo. A primeira atitude que tem é falar, eu não vou tratar mais com amor não, porque não está adiantando. Mas Deus vem nessa noite te dizer, nada vai se perder. Nada vai se perder. E eles começam a ficar desesperados. E Paulo ele reúne e fala assim, ei, calma. Tá difícil, mas tem de bom ânimo. Há dias a gente tá ao léu, há dias a gente não vê nada, vocês precisam comer. Eu falei que não era para entrar, mas já que nós entramos, a gente vai chegar do outro lado. Nem um fio de cabelo vai se perder. E Paulo tinha tanta certeza, eu comecei a ler, comecei a imaginar. E eu vi que ele tinha certeza, sabe por quê? Porque um anjo tinha descido. Ele estava dando crédito à voz de Deus. Deus falou que nada ia se perder. Então pode naufragar, pode todo mundo cair no mar. Nada vai se perder e você vai chegar do outro lado. Eles estavam ouvindo, queridos, não era a voz dos marinheiros, não era a voz dos presos, não era a voz daqueles que queriam se lançar, não. Eles estavam ouvindo a voz daquele que estava dentro da embarcação com ele. E ele fala assim, se acalma. Nada vai se perder, a gente vai chegar, todos nós vamos chegar. O anjo apareceu e falou assim, olha, o barco vai naufragar, viu? Vai ter danos, vai ser difícil, mas vocês vão chegar. Há uma promessa, você precisa ir para Roma. E aí, irmãos, eles começam a ficar desesperados. E aí um soldado teve uma grande ideia. Ele fala assim, olha, sabe o que a gente vai fazer? Vamos matar todos os presos aqui. A gente mata todo mundo. Porque naquela época, se um preso sumisse, o soldado romano era responsável e ia pagar com a vida. Foi assim em Atos. A dificuldade, o problema foi, meu Deus, os presos vão sumir. E o que é que a gente vai fazer? Mas aí, irmãos, a Bíblia vai nos contar que um centurião, ele achou graça em Paulo, e por conta de Paulo, ele não queria matar os outros presos, aleluia. Sabe o que o Espírito Santo começou a falar no meu coração? É que lá no seu trabalho vai ter alguém que vai achar graça em você. Na igreja vai ter alguém que vai achar graça em você. Na escola, na faculdade, tem alguém que vai com a sua cara. Mas não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você. Tem a ver com o Senhor da embarcação, que precisa preservar a sua vida, que precisa te guardar. Porque, irmãos, se tem uma coisa que Deus vela, é por alguém que confia nele. Se tem alguma coisa que chama o coração de Deus, é quando tem um filho que olha para ele e fala, eu acredito, eu confio, está difícil, mas eu vou continuar na embarcação. Paulo chama aqueles presos e fala assim, olha, o milagre só vai acontecer para quem ficar no barco. E eu te digo nessa noite, se você quiser viver um milagre, você vai ter que permanecer na presença do Senhor. A vitória é para quem chega até o final. Se você estiver no barco, você vai estar guardado, porque o Senhor da embarcação está com você. Por conta de Paulo, o centurião falou, não vamos matar. Vamos fazer o seguinte, quem souber nadar,
se lança aí, nada, chega lá na ilha. Quem não souber, lute, pega os destroços, pega o que sobrou, bate as pernas, mas chega do outro lado. E eu vim te dizer nessa noite que tem pessoas que perderam coisas e perderam pessoas. Tem pessoas que perderam a esperança, que perderam os sonhos, mas essa noite Deus vem ao teu encontro e fala assim: pega o que sobrou, pega o destroço, pega tudo que ficou, se for uma madeirinha, pega, monta nela um pouquinho de fé, um pouquinho de confiança, pega, monta e atravessa do outro lado. Pega o que sobrou em nome de Jesus, mas luta. Não é hora de parar não, queridos. É hora de continuar. É hora de entender que está difícil, mas o Deus Todo-Poderoso, que controla o céu, que controla a terra, está na embarcação. Aleluia. E é aí que nós vamos chegar nesse capítulo que nós lemos. E diz assim: e havendo escapado, capítulo 28. Às vezes, querido, as pessoas olham para nós e só enxergam o capítulo 28. Mas eles não conseguem nem ter ideia do que você passou nos capítulos anteriores da sua vida, para você estar aqui nessa noite. Às vezes olha para mim, olha para você e fala assim: tá de pé, é uma bênção, mas não faz ideia do que aconteceu lá atrás. E o sangue de Jesus foi derramado, Ele te resgatou, Ele te deu esperança, Ele te deu valor quando ninguém mais dava. E é por isso que você chegou aqui nessa noite. O capítulo 28 diz que eles escapou. E quando ele chega, nós lemos, os bárbaros fazem uma fogueira, porque estava muito frio, estava chovendo, precisava aquecer. E aí Paulo vai colocar os gravetos, porque ele queria que a fogueira continuasse. Paulo era de uma sensatez, sabe? Ele não queria que só usufruir da fogueira, não. Ele queria que a fogueira continuasse. E ele pega os gravetos, como é difícil pegar os gravetos. E aí uma víbora fere a mão dele. E eu fiquei pensando: meu Deus do céu, o que é isso? Primeiro entra numa embarcação poderosa, forte, pensa que vai chegar do outro lado, vem um vento, vem oraquilão, naufraga, afunda, e aí quem sabe nadar, nada. Outras pessoas só chegaram porque pegaram o destroço, chega na ilha, tá todo frio, tá chovendo, tá horrível, e ainda uma víbora é picada. E o Espírito Santo começou a falar no meu coração: tem situações que Ele permite acontecer na minha vida e na sua vida, para nos deixar forte, preparado, porque quando nós atravessarmos não vai dar tempo de preparar. Então Ele permite algumas situações que a gente fala: é o inimigo, e Deus fala: não é não, sou eu, porque você precisa se fortalecer, você precisa voltar para o lugar que eu designei, você precisa chegar lá forte. Paulo precisava chegar em Roma fortalecido. É por isso que no meio de uma cela fria, ele levanta a mão e fala: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora Paulo estava pronto. Aleluia. Essa situação não é para você desistir, não. Tem pessoas que falaram que Deus está indiferente, entraram aqui dizendo que já se sente um morto-vivo, mas o Espírito Santo vem nessa noite para te dizer: essa situação, eu estou no controle, é só para te fortalecer. Eu falei, filho, eu falei: filha, tá falado, vai chegar, eu prometi, ninguém vai se perder. Chegaram 276 almas. E eu gosto do detalhe, sabe por quê? Porque não falaram chegaram 276 pessoas. Porque quem lida com pessoas são pessoas. Agora quem lida com alma, queridos, é o nosso Deus. Ele trata de alma, Ele quer resgatar a alma, é a alma que importa. E aí estava todo mundo igual, era todo mundo preso. Só que aí Paulo é picado.
E quando Paulo é picado, nós lemos, diz que todo mundo ficou olhando para Paulo e esperando por muito tempo. Vai cair, vai morrer, foi picado. Olha aí, tá vendo? Veio de lá, aqui é picado, agora vai cair, vai morrer, vai ser picado. E aí diz a Bíblia que nada aconteceu, nenhum dano aconteceu. E eles mudaram de opinião. Porque as pessoas, elas mudam de opinião a respeito da minha vida e a respeito da sua vida. Não é pela pregação que a gente fala. Não é pelas palavras que saem da nossa boca, é por aquilo que elas veem. E aí, sempre tem alguém olhando. Quando a gente toma alguma atitude e fala verdadeiramente, teve um encontro com Deus. Toma outra atitude, verdadeiramente teve um encontro com Deus. Porque é aquilo que os olhos das pessoas veem, que fazem elas mudar de opinião. Então, queridos, essa guerra, esse naufrágio, esse mar bravio, é só para te fortalecer, não é para você morrer. Você pode ter sido picado, mas você não vai ser envenenado em nome de Jesus. O Espírito Santo está falando. Você foi ferido, teve palavras que você chegou ao teu coração e você deixou entrar, mas essa noite Deus fala, pega isso, abana na fogueira aí, da oração, a fogueira do jejum, tudo que falaram contra você, tudo que te machucaram, que você falou, meu Deus, eu não consigo perdoar. Nessa noite o Senhor, Ele te chama, joga na fogueira essa mágoa, aricanta lavassúria, joga na fogueira essas palavras, na fogueira da oração, na fogueira do jejum, porque vai ter milagre, aleluia. A vida pode ter te machucado, pessoas podem ter te traído, aleluia. Pessoas podem ter te decepcionado. Isso tudo é picada, porque Deus não vai deixar você morrer. Você pode ter sido picado, mas não será envenenado. E aí o capítulo encerra dizendo que quando olharam para Paulo, eles perceberam que o Deus de Paulo era diferente, aleluia. O nome do Senhor foi glorificado na vida de Paulo. Queridos, não existem para Deus filhos preferidos. Deus não me ama mais do que ama você. Ele não ama você mais do que ama a mim. Mas existem filhos mais chegados, sabe? Lá em casa são 4 filhos. O filho mais chegado, que está próximo, ele come primeiro. A mãe faz uma coisa, ele já está aí, então ele come. O filho mais chegado está ali, ele está vendo o que está acontecendo. Aí o outro chega e fala, não estou nem sabendo. Mas é o filho mais chegado. Mas a mãe ama o chegado, ama o distante. E com Deus não é diferente. Deus, Ele quer que você seja o filho mais chegado, aleluia. Paulo, ele era esse filho, ele confiava, mas afunda mesmo. Tem vezes, irmãos, que os dias são difíceis, os dias são cinzas, a gente tem vontade de parar com tudo, naufraga, mas Deus, Ele sempre vem com as mãos fortes, poderosas, nos levanta quando a gente está prostrado, levanta um para orar, levanta outro para orar, porque isso é cuidado de Deus. Semana passada, irmãos, eu já estou encerrando, essa semana, eu passei por um momento muito difícil na minha saúde. E eu estava muito ruim. Mas sabe ruim com força, que você fala, Deus vai me levar é hoje. E eu peguei e dei conta das coisas, da casa, das crianças, do trabalho. E chegou um momento que eu não conseguia mais. E eu falei para o Ricardo, eu estou muito ruim. Só, irmãos, que às vezes o muito ruim não consegue traduzir o que a gente está sentindo. E isso são os dias difíceis, são quando a enfermidade chega. Jesus, ele teve esse dia que a alma dele ficou amargurado. E ele fala para os discípulos, vamos orar comigo, porque está difícil. Os momentos difíceis vão chegar e pessoas precisam de pessoas. Então não passe sozinho não, Deus vai levantar alguém. Mas acima de tudo, entenda que tem um Deus que cuida de você. E Ele está contigo todos os dias da sua vida.
E eu estava muito ruim. Chegou uma hora que eu não conseguia mais falar. Eu não conseguia mais orar. Eu não conseguia sentir mais nada. Eu falei, meu Deus, o Senhor vai me levar. E eu comecei a falar com o Senhor em pensamento. E eu falei assim, meu Deus, eu não tenho dúvidas nenhuma que o Senhor cuida de mim. Mas eu preciso de um socorro agora. Eu preciso de uma anestesia do céu, porque está muito difícil. E eu olhei para o Ricardo muito sensível à voz de Deus, ele percebeu. E ele começou a orar. E eu olhava para ele em oração, e ele orava para mim em oração, e as crianças não entendendo nada. Ele falou para mim, você quer ir no médico? E eu não conseguia falar. Irmãos, nós precisamos aprender que Deus, Ele tem que ser o nosso primeiro recurso. Porque às vezes não vai dar para você ligar para o pastor. Às vezes não vai dar para você ligar para aquela sua amiga que você ama e falar, ora por mim. Então você tem que entender que Deus, Ele precisa ser o seu primeiro recurso. E eu comecei a falar com Deus, eu falei assim, meu Deus, tá difícil, será que é hoje? Mas se não for, meu Deus, dá aí uma anestesia do céu. E eu comecei, irmãos, na mesma hora, sentir meu coração batendo. Aquela dor foi embora, meu corpo começou a queimar. E eu comecei a glorificar a Deus, sabe por quê? Porque Deus, Ele está comigo, Ele está com você. E se não chegou onde é para Ele chegar, Ele vai te carregar no colo e você vai atravessar. E Deus, Ele falava ao meu coração, eu estou aqui, calma. Eu não sou indiferente com a sua dor. Deus, Ele não é indiferente, querido, com a sua dor, com os seus sonhos, com a sua frustração. Pessoas, elas falam como pessoas, né? Ah, não deu, tudo bem, é assim mesmo. Mas Deus não. Deus, Ele fala como um pai amoroso. E Ele fala assim, filho, tá difícil, eu te carrego. O barco vai afundar, mas descansa, eu estou contigo. Aleluia. Você espera em Deus, aleluia. Paulo, ele esperava que mesmo com naufrágio ele ia chegar do outro lado. E Deus trabalha por aqueles que nele esperam, aleluia. A resposta de Deus, ela vem. Todos chegaram, o nome do Senhor foi glorificado. A mão de Paulo, a mesma mão que foi picada, foi instrumento de cura para o pai de Públio. A mesma picada, a mesma mão que teve o dano, virou instrumento para que o nome do Senhor fosse glorificado. E daqui a pouco naquela ilha todos ficou sabendo que tinha um servo de Deus, que existia um Deus que, olha, era maior do que o naufrágio, que era maior do que uma cobra, que era maior do que qualquer coisa, aleluia. O texto encerra dizendo que todos daquela ilha, todos os enfermos foram até Paulo. Porque no lugar, querido, onde você foi machucado, Deus vai usar para você ser instrumento de cura para outras pessoas. Não se preocupa não, Deus está na embarcação. Não é hora de você parar, não é hora. Tá difícil, pega os destroços e continua, porque você vai chegar numa ilha chamada Novas Oportunidades, aleluia. Você vai chegar numa ilha e você vai viver novidades de Deus, e o nome dele vai ser glorificado. E Malavassúria, você vai atravessar, e Ele vai atravessar com você. Nos momentos difíceis Ele estará lá, nos momentos felizes Ele estará lá. Por isso não desista, não temas, Deus, Ele é contigo. A palavra dos céus para você nessa noite: essa situação não é para você se desesperar. Deus, Ele é contigo. Você é amada do Senhor. Você é amado do Senhor. Você é a menina dos olhos do Senhor. E eu te convido a se colocar de pé nessa noite. Eu quero orar com você. Deus, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é um Deus que não volta atrás na palavra dada. Ele é um Deus que nos sustenta para que nós possamos atravessar e chegar do outro lado mais forte. Fecha os teus olhos. Pai,
A tua palavra foi ministrada e essa palavra é tua. Meu Deus, como o Senhor já falou nessa noite, essa tempestade, esse vento, esse oraquilão, não é para que os seus filhos padeçam, não é para que eles desistam, mas que é para fortalecer. Por isso, meu Deus, venha com o recurso do céu nessa noite, venha com forças vindo do céu. Pai, tem almas aqui que não aguenta mais esperar e canta lavassúria. Está tudo desesperado e não tem mais força. Mas nessa noite o Senhor tem socorro do céu para essa vida. O Senhor tem socorro do céu para a tua igreja. O Senhor quer levantar. O Senhor é aquele que pode dar força àquele que caiu. O Senhor é aquele que convence o homem do pecado. O Senhor é aquele que dá novas oportunidades. E se até aqui o teu filho, a tua filha não tem conseguido atravessar, que nessa noite o Senhor mande recurso do céu. Que nessa noite o céu trabalhe para que o teu nome venha a ser glorificado. Aleluia. Pai, tudo aquilo que os seus filhos colocaram no altar, tudo aquilo que os seus filhos têm pedido por pensamentos, com lágrimas. Pai, olha essa mãe que tem chorado pelo teu filho e anda a lavassúria. Essa esposa que já está desesperançosa, falou que vai ser tudo do mesmo jeito, que nada vai mudar. Surpreenda nessa noite, aleluia. Oh, Paizinho, nós cremos no teu trabalhar. Nós cremos que o Senhor é um socorro bem presente. Nós cremos que o Senhor pode mudar o quadro, que o Senhor pode mudar a história. Por isso, meu Deus, continue fortalecendo a tua igreja, que eles possam continuar em direção ao céu, que eles possam continuar e cantar lavassúria em direção ao céu, e que lá eles chegam fortalecidos, porque não vai dar tempo de preparo. Ó Deus amado, que nós possamos descansar, sabendo que o Senhor é aquele que trabalha por nós, sabendo que o Senhor conhece o fim das coisas antes do começo, sabendo, meu Deus amado, que o Senhor faz tudo cooperar para aqueles que te amam. E aqui tem um povo que te ama, meu Deus. Aqui tem um povo de canta lavassúria, que saiu da tua casa e deixou tudo lá, e o Senhor sabe como estão as coisas lá. Por isso, meu Deus amado, continua trabalhando, continua sustentando, e que os teus filhos venham entrar por essas portas, cantando o hino da vitória, e sabendo que o Senhor continua na embarcação. Aleluia, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para esse Deus. Aleluia. Ele continua cuidando de você. Ele continua cuidando da sua família. Ele não é indiferente com o que você tem passado, amém? Eu agradeço essa rica oportunidade e que você venha descansar no cuidado desse Deus. Dê uma salva de palmas novamente. Glória.